Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Estamos aqui juntos mais uma vez para orar na presença do nosso Deus. Graças a Deus por essa maravilhosa oportunidade. Se você é novo por aqui, não deixe de conferir o link do meu canal que tenho lá no WhatsApp. Esse link vai estar aí fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. Quem me segue por lá nesse canal que tenho no WhatsApp não perde nada que posto por aqui no YouTube. E lá também eu coloco todos os dias versículos bíblicos para abençoar o seu dia. E sempre que tenho condições, eu também posto por lá pequenos devocionais em texto para a sua meditação. Se você quiser, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Assim, mais pessoas estarão orando por você. E não se esqueça que após o final dessa nossa oração, nós estaremos meditando na palavra de Deus. E antes de começarmos a orar, eu quero ler para você Salmos capítulo 4, versículo 4. Está escrito o seguinte: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Então, meus irmãos, fechem os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia orando juntos, meu Pai. E por essa oportunidade de estarmos na presença do Senhor em oração e também para meditar na palavra do Senhor. Deus querido, te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor tem nos guardado por todos os dias de nossas vidas. Pai querido, o Senhor tem sustentado o nosso fôlego de vida até o dia de hoje. Te agradecemos, Pai, e te glorificamos por isso. Obrigado, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem pelas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pela nossa saúde física. Te agradecemos, meu Deus, pela nossa saúde emocional, pela nossa saúde mental, pela nossa vida espiritual. Te agradecemos, Pai, pela nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa vida conjugal e sentimental. Te agradecemos, Pai, pelas nossas esposas, pelos maridos. Te agradecemos, Pai, pelos filhos e por todo aquele que vive dentro de nossa casa, no nosso lar, que faz parte de nossa família. Nós te agradecemos também, meu Pai, pelo local em que nós moramos. Te agradecemos, meu Pai, pelo bairro, pela cidade, pelo estado e por esse país que nós moramos, o qual o Senhor escolheu para que nós viéssemos habitar nele, meu Pai. Aproveitamos e pedimos a Ti que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a nossa rua, todos os moradores da nossa rua. Abençoe, meu Pai, os nossos vizinhos. Abençoe, Senhor Deus, a nossa rua. Abençoe, Pai querido, o nosso bairro. Abençoe também, meu Deus, a nossa cidade, o nosso estado e também o nosso país, em nome de Jesus Cristo. Que todos os moradores, meu Deus, desses locais que nós mencionamos venham conhecer o Evangelho do Senhor. Sejam abençoados por Ti. Sejam libertados, meu Deus, de seus pecados, libertos de seus pecados, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, e tenham seus nomes escritos no livro da vida. Pai querido, nós te agradecemos por todas as promessas que o Senhor tem para nós, promessas que nós recebemos através de pessoas usadas pelo Teu Espírito, através dos profetas do Senhor, das profetisas do Senhor. Te agradecemos também pelas promessas, principalmente pelas promessas registradas na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras. Te agradecemos também, Pai, porque nós cremos no Senhor, cremos na Tua palavra, cremos no Senhor Jesus Cristo, cremos no Teu Espírito Santo, meu Pai. Nós Te glorificamos e Te bendizemos neste momento, Pai. Deus, nós aproveitamos essa oportunidade, essa ocasião, para Te pedir perdão, meu Pai. Nos perdoe, Senhor, os nossos pecados. Deus querido, nós sabemos o que é errado,
Nós sabemos, meu Pai, aquilo que nós precisamos melhorar. Pai querido, nós sabemos aquelas práticas que nós temos e nós precisamos parar de praticá-las, abandonar essas práticas. Sabemos, Pai, o que é certo, o que é errado, o que não agrada ao Senhor e o que agrada ao Senhor. E mesmo assim, nós continuamos errando, porque nem sempre, meu Pai, nós conseguimos vencer as nossas fraquezas. Por isso, Pai, nós te pedimos, não se ire contra nós, não nos amaldiçoe, meu Pai, ao contrário disso, meu Deus. Lembre-se, Senhor, das promessas do Senhor que estão na Tua palavra, que o Senhor perdoaria os nossos pecados, perdoaria as nossas rebeldias. O sacrifício de Jesus Cristo, Pai, que foi feito por nós, o sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado por nós. Nós cremos no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, meu Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor venha nos perdoar neste momento. Perdoa-nos, meu Pai, as nossas falhas. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus querido, tira toda impureza que há no nosso ser, toda impureza, meu Pai, que há no nosso coração, todo desejo maligno que tem dentro de nós de praticar algo que não agrada ao Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha nos purificar dessas coisas e nos libertar dessas maldades. Deus querido, eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor venha nos proteger de todo mal. Repreenda, Deus, todo espírito maligno que foi enviado para, meu Deus, nos desviar da Tua presença, meu Deus. Todo mal que foi enviado, meu Deus, para lançar pensamentos negativos, pensamentos malignos, provocar em nós emoções negativas, tristeza, depressão, meu Pai, medo, Senhor, falta de fé, falta de coragem, preguiça, procrastinação, entre outras coisas negativas que são contrárias à palavra do Senhor, que são contrárias à Tua natureza, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Pai querido, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha desfazer toda obra maligna, que o Senhor venha anular, meu Deus, todo o mal, toda palavra de maldição, todo feitiço, toda palavra negativa, todo sentimento contrário, desejo contrário às nossas vidas, Pai. Eu peço a Ti que o Senhor venha repreender, anular, desfazer, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre nossas vidas. Que todo mal lançado e feito e preparado contra nós seja quebrado, destruído, desfeito, anulado em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, eu peço ao Senhor que o Senhor venha aumentar a nossa fé no Senhor. Eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor venha restaurar a nossa fé. Aumenta em nós, meu Pai, o ânimo, meu Deus, de buscar ao Senhor. Aumenta em nós, meu Deus, a disposição de estar buscando a face do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, meu Pai querido, que o Senhor venha, meu Deus, nos dar temor. Aumenta no nosso coração o temor pelo Senhor. Aumenta em nós, meu Pai, a fé que nós temos no Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus querido, nós te agradecemos porque nós cremos no Senhor e pedimos a Ti que nós nunca nos desviemos, que nós nunca venhamos desviar da Tua presença, afastar da Tua presença, nos entregar ao pecado, viver no mundo, Pai, em nome de Jesus. Que o inimigo não consiga nos tirar da presença do Senhor, que o Senhor não nos deixe, meu Pai, cair em tentação, que o Senhor venha nos livrar de todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido. Deus querido, nós te agradecemos neste momento pela nossa casa, pelo nosso lar e também, meu Pai, pela nossa família. Nós te pedimos, Pai, abençoe neste momento a nossa casa, abençoe, meu Deus, o nosso lar. Pai querido, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor envie um socorro agora sobre a casa de todo aquele que está precisando. Que o Senhor venha dar livramento de morte, que o Senhor venha dar livramento, Pai, de enfermidade, que o Senhor venha dar livramento, meu Deus, de agressão, que o Senhor venha dar livramento, meu Pai, de brigas e contendas, que o Senhor venha, meu Pai, dar livramento de adultério, que o Senhor venha, meu Pai, dar livramento de obras de feitiçaria, de magia negra, de coisas que vêm do maligno, Pai, em nome de Jesus.
Pai querido, eu peço a Ti que o Senhor envie anjos, guerreiros do Senhor, para proteger as nossas casas, proteger o nosso lar, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo o mal bata em retirada e saia de nossas casas agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nossa vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nossa casa pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nosso lar pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nossos cônjuges, o nosso casamento, os nossos filhos pertencem ao Senhor Jesus Cristo. E ainda que alguém, meu Pai, em nossas casas não sirva ao Senhor, não tenha o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador no seu coração, não tenha o seu nome escrito no livro da vida, eu peço ao Senhor que mesmo assim o Senhor venha proteger o lar dessas pessoas, proteger a casa, proteger o casamento, proteger o marido, proteger a esposa, proteger os filhos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que ainda não é salvo, venha ser salvo. Que o Evangelho do Senhor venha alcançar essa pessoa. Na tua palavra está escrito que o Evangelho do Senhor é o teu poder para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, meu Pai, eu peço ao Senhor que o Espírito Santo do Senhor trabalhe no coração dessas pessoas, na vida dessas pessoas, operando, meu Pai, o milagre da fé, o milagre da salvação, o milagre da conversão, o milagre, Pai, da libertação dos pecados, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dessas pessoas que estão agora orando comigo, Pai. E em todo aquele que vive com eles, Pai, na casa deles, no lar deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, nós lemos aqui, meu Pai, antes de iniciar a oração, no livro de Salmos, capítulo 4, versículo 4, está escrito: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Então, meu Pai, neste momento eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha trabalhar na nossa mente, que o Senhor venha trabalhar em nossos corações, que o Senhor venha, meu Pai, tirar de nós toda maldade, que o Senhor venha tirar de nós toda ira, meu Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra nos ensina que nós não devemos ser pessoas iradas, pessoas que se iram facilmente, Pai. Eu te peço, meu Deus, enche-nos com o amor do Senhor. Enche-nos, meu Pai, com o Espírito Santo do Senhor, meu Deus, que nós venhamos ser cheios de paciência, homens pacientes, assim como Moisés. Na palavra do Senhor, lá no Antigo Testamento, está escrito que Moisés era o homem manso, o mais manso de todos que existia sobre toda a terra. E nós sabemos muito bem, meu Pai, que no passado ele era um homem irado. Ele até mesmo matou um homem que estava brigando, meu Deus, ali no Egito. Por isso ele fugiu do Egito, meu Pai. Deus querido, nós te pedimos que o Senhor venha operar transformação nos nossos corações, transformação na nossa mente, transformação na nossa alma, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Tua palavra diz, meu Deus, que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então, meu Deus, que nós venhamos ter também uma nova mentalidade, que nós venhamos ter também, meu Pai, um novo coração, que nós venhamos ter também, meu Pai, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de sentir as coisas, de perceber as coisas, de reagir, meu Pai, diante das situações, segundo a Tua palavra nos instrui, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, meu Pai, agora, neste momento, por essa pessoa que tem problema com ira, que o Senhor venha tocar, meu Deus, na alma dessa pessoa. Tira, meu Deus, tudo que não vem do Senhor. Pai querido, se for necessário liberar um perdão, que o Senhor venha curar essa alma, que Teu Espírito venha convencer essa pessoa, que ela venha liberar o perdão, coloca o amor no coração, para que essa pessoa venha perdoar, assim como Cristo nos perdoou e nos amou, Pai, em nome de Jesus. Deus querido, se essa pessoa está com sentimento de vingança, desejo maligno de vingança, desejando fazer o mal contra alguém ou desejando que algum mal aconteça contra alguém, meu Deus, eu te peço, Deus,
abre os olhos dessa pessoa, meu Deus. Tira as escamas espirituais que estão provocando, meu Pai, cegueira nessa pessoa. Assim como o Senhor fez com o apóstolo Paulo, que sentia grande ira contra os filhos do Senhor, contra os cristãos, a ponto de ele prendê-los, violentá-los agressivamente e até mesmo tirar-lhes a vida, meu Pai. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, após receber a oração do discípulo Ananias, ali na cidade de Damasco, a Bíblia diz que caiu dos olhos dele como se fossem escamas. E nós interpretamos, meu Pai, que isso aí simboliza a cegueira espiritual que caiu dos olhos dele. Então eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha tirar de todos nós, meu Pai, toda cegueira espiritual em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Eu declaro agora na autoridade, no nome e no poder do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro no mundo espiritual sobre a minha vida, sobre os da minha casa, sobre todos que estão orando comigo, sobre todos da casa dos que estão orando comigo, que caia por terra toda cegueira espiritual, toda escama espiritual, tudo que nos impede de compreender as coisas do Senhor, de ver as coisas do Senhor, de ouvir as coisas do Senhor, de crer no Senhor e nas coisas do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, eu peço ao Senhor que o Senhor venha nos perdoar por todas as vezes que nós pecamos, porque nós ficamos irados. Pai querido, eu quero te pedir que o Senhor venha cessar a ira, cessar a contenda nos lares. Que o Senhor venha, meu Deus, cessar, meu Deus, as brigas entre os maridos e esposas, as brigas entre os casais. Pai querido, eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor venha cessar a ira entre os pais e os filhos, entre os filhos e os pais. Deus Todo-Poderoso, cesse também, meu Deus, as brigas, as inimizades e contendas entre os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha, meu Deus, tirar a ira, a contenda, a inveja, a discórdia, todo e qualquer tipo de mal que esteja manifestando em nossos lares, em nossa casa, em nossa família, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, meu Deus, manifestar o teu poder, manifestar a tua presença dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, meu Pai, e que venha prevalecer, meu Deus, a alegria do Senhor, a paz do Senhor e o amor do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, eu quero te pedir, meu Deus, se tem alguém aqui com problemas, com contendas, meu Deus, com algum amigo, com algum colega, algum irmão de igreja, com algum parente, com algum vizinho ou com algum colega de trabalho ou chefe de trabalho ou liderado no trabalho, eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor venha dar sabedoria para essa pessoa. Que essa pessoa, meu Deus, venha ter humildade no coração, que ela venha se humilhar perante o Senhor conforme a tua palavra nos ensina, para que o Senhor seja glorificado e no devido tempo essa pessoa seja exaltada pelo Senhor para a glória do teu nome. Dê, meu Pai, a essa pessoa que está precisando, Pai, sabedoria e muita paciência para lidar com essa situação, meu Deus, e que o Senhor venha eliminar todo o mal. Pai querido, que o Senhor venha eliminar toda contenda, que o Senhor venha cessar, meu Deus, a ira no coração dessas pessoas, Deus, em nome de Jesus Cristo. Transforme, meu Pai, essas pessoas, encha, meu Pai, essas pessoas com a tua paciência, com a tua mansidão. Coloca, meu Pai, em nós paciência, mansidão, domínio próprio, Pai, que nós venhamos ter os frutos do teu Espírito Santo, Deus. Nos dê, Pai, sabedoria para refletir nas situações, para esperar a poeira baixar em situações de ira, de contenda, situações difíceis. Nos dê, meu Pai, sabedoria para refletir na palavra do Senhor e aprendermos mais sobre esses comportamentos que não agradam ao Senhor. E que o teu Espírito venha nos ensinar e venha nos convencer, meu Deus, a nos comportar da maneira que agrada ao Senhor, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha alimentar a nossa alma com a tua palavra. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha fortalecer o nosso espírito. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha renovar as nossas forças espirituais.
Pai querido, nos fortaleça na força do Senhor e no seu forte poder. Nos reveste, Pai, com a tua armadura espiritual em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós venhamos, Pai, crescer espiritualmente. Que nós venhamos, meu Pai, amadurecer espiritualmente. Que a cada dia, meu Pai, nós tenhamos mais e mais intimidade com o Senhor. Coloca, meu Pai, submissão no nosso coração. Pai, eu te peço que o Senhor venha colocar no nosso coração prazer em obedecer ao Senhor. Eu digo isso, meu Pai, porque na maioria das vezes obedecer ao Senhor nos requer sacrifício. Na maioria das vezes nossa carne não se agrada, meu Pai, em fazer a tua vontade, porque na maioria das vezes isso requer renúncia, abrir mão dos nossos prazeres, abrir mão das nossas vontades. Por isso, meu Deus, eu peço ao Senhor que aquilo que está escrito lá na tua palavra, no livro de Romanos, capítulo 12, no início do capítulo, venha acontecer em nossas vidas, venha se cumprir em nossas vidas, que nós tenhamos uma mente renovada pela palavra do Senhor e que nós não venhamos nos conformar, meu Deus, com este mundo, com o padrão deste mundo, com os desejos da nossa carne, Pai. Pai querido, eu te peço que o Senhor tire de nós o prazer pelo pecado. Coloca em nós, meu Pai, um nojo pelo pecado, uma falta completa de vontade de fazer coisas que não agradam ao Senhor. Eu te peço, Pai, opere esse milagre em nós. Nós abrimos o nosso coração agora diante do Senhor. Nós nos rendemos agora diante do Senhor em oração e declaramos, meu Pai, ainda que nós não venhamos desejar sentir, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha fazer isso porque nós sabemos que isso é necessário e é preciso. Tira de nós, meu Pai. Tira de nós o prazer pelo pecado. Coloca em nós prazer pelo Senhor. Prazer em obedecer ao Senhor. Prazer em estar na tua presença. Prazer em fazer a tua vontade. Assim como Jesus Cristo falou uma vez para os seus discípulos: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Essa comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, meu Deus, eu peço a Ti, meu Pai, que o maior prazer da nossa alma, do nosso ser, do nosso coração, venha ser agradar ao Senhor, porque isso nos traz comunhão com o Senhor. E estar na Tua presença, meu Deus, é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que nós podemos imaginar, que nós podemos mencionar. Então, meu Deus, eu te peço, meu Pai, ouça essa nossa oração. Nos ajude, meu Pai. Perdoa, meu Pai, os nossos pecados, as nossas falhas. Venha nos socorrer, venha nos transformar. Abençoe a nossa vida. E eu te peço, meu Pai, que nessa reflexão que vamos fazer agora, o Teu Espírito venha falar com todo aquele que está aqui comigo orando. Venha falar com todos da sua casa. Venha falar comigo também, que vou ministrar a palavra, Pai. Que o Senhor me dê inspiração. Que o Senhor venha transformar a nossa vida, meu Pai. Que a Tua palavra venha ser uma semente plantada numa boa terra para produzir muitos bons frutos em nossas vidas, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Pai querido, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo, e acima de tudo, seja feita a Tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia orando juntos. E agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Antes de continuar, caso você ainda não ouviu o meu recado no início do vídeo antes da oração, eu quero te dizer que eu vou deixar aí fixado nos comentários ou na descrição do vídeo o link do meu canal que tenho lá no WhatsApp. Se você me seguir nesse canal no WhatsApp, você não vai perder nada que posto por aqui no YouTube. E lá também eu posto todos os dias versículos bíblicos para abençoar o seu dia. E sempre que tenho condições, eu também posto por lá pequenos devocionais em texto para a sua meditação. E eu te peço também que você compartilhe esse vídeo nos seus grupos, nos grupos da sua família, ou com uma pessoa que você sabe que está precisando de uma oração e precisando da palavra de Deus. Então vamos aqui para a nossa reflexão, que está no livro de Salmos. Eu vou ler no capítulo 4, versículo 4. Está escrito o seguinte na palavra do Senhor: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e
aquietem-se. Eu acredito que você conhece esse versículo. E acredito também que existe uma grande chance, uma grande probabilidade de você ter lido esse versículo ou ouvido alguém ler esse versículo lá no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele citou esse versículo em uma de suas cartas. Em breve eu já vou te mostrar onde está essa referência. Enquanto não vamos lá, vejamos aqui no versículo 4 do capítulo 4 de Salmos. O salmista diz o seguinte: quando vocês ficarem irados, não pequem. A primeira palavra que eu vejo aqui é a palavra quando. Isso significa que nem sempre estamos irados. Nem sempre. Agora, se você é uma pessoa que na maioria das vezes, na maioria do tempo, durante o seu dia, todos os dias da sua vida, você se ira, se você é uma pessoa que se ira facilmente, você precisa urgentemente pedir ajuda para Deus. Você precisa se apresentar a Deus em oração, confessando a Ele esse seu erro. Isso mesmo. Diante da Bíblia, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, a pessoa que se ira facilmente é uma pessoa, conforme dizem as Bíblias que contêm traduções antigas, é uma pessoa iracunda, uma pessoa que se ira facilmente. E a Bíblia nos instrui que nós não devemos ser iracundos, pessoas que se iram à toa por qualquer situação. Isso aí pode também estar sinalizando algum problema dentro da sua alma, algo que precisa ser resolvido no seu emocional. E o Espírito Santo de Deus, ele tem poder para fazer, para resolver qualquer problema que há dentro da nossa alma. Por isso eu te digo, se você é uma pessoa que se ira facilmente, apresente-se a Deus em oração. Confesse a Ele essa sua fraqueza, essa sua dificuldade, esse seu pecado. E peça a Ele perdão. Se você reconhecer que é um erro, é um sinal de que você crê no que está escrito na palavra de Deus. Isso aí já é um sinal de que você está começando bem, porque você crendo na palavra de Deus, você está agradando a Deus. Você está crendo em Deus. Você crê que Ele é verdadeiro e que Ele está falando contigo. E você está correspondendo a Ele. Então você pede perdão a Deus pelos seus pecados a partir do momento que você reconhece que essa sua situação é um erro diante de Deus. É uma falha, é algo que Deus não aceita. Inclusive, Deus não aceita não apenas porque está indo contra as leis dele, não apenas porque está ferindo os princípios da palavra dele e entristecendo o Espírito Santo. Isso também prejudica a sua vida, prejudica a sua saúde física, prejudica a sua saúde emocional, prejudica a sua saúde espiritual e também prejudica o seu relacionamento com as pessoas. E além disso, prejudica as pessoas que estão se relacionando com você quando você permite que a ira se manifeste no seu coração. Então o salmista escreveu aqui: quando vocês ficarem irados. Então, vez ou outra, dependendo da situação que nós vivemos, a ira se manifesta no nosso coração. Até o próprio Deus se ira, mas a ira de Deus é justa. Não se engane, porque Deus não peca. O homem, quando ele ira, ele comete pecado. Nós vamos ver isso aqui. Eu tenho uma referência bíblica aqui reservada para te mostrar isso. E até mesmo por isso que o salmista escreveu: quando vocês ficarem irados, não pequem. Davi foi um rei. Eu não sei se esse salmo aqui especificamente, ele é de autoria do rei Davi, porque não sei se você sabe, os capítulos que nós temos em Salmos, os 150 capítulos, nem todos eles foram escritos por Davi. Então por isso que eu gosto de falar o salmista, porque eu não tenho certeza de todos os capítulos, as referências que estou lendo, quem que escreveu, se foi Davi, se foi Moisés, se foi Asaf, se foi algum outro. Mas
Então, em vez de falar Davi, vou falar o salmista. O salmista escreveu isso aqui: quando vocês ficarem irados, não pequem. Eu me lembrei aqui que por Davi também ser um salmista, Davi era rei. Não estou dizendo que foi ele que escreveu esse salmo, eu ainda não pesquisei para saber. Mas naqueles tempos existiam os reis. Os reis, quando ficavam irados, eles tinham autoridade para fazer o que eles bem quisessem no reino deles. Eles podiam mandar prender uma pessoa. Eles tinham poder e autoridade para mandar açoitar uma pessoa, castigar uma pessoa com varas. Ele também tinha poder e autoridade para mandar tirar a vida de uma pessoa, executar uma pessoa. E como a Bíblia nos ensina que o homem é contaminado pelo pecado, existe uma grande chance de o homem pecar quando ele deixar manifestar o fruto da sua ira. Quantas vezes você não ficou irado e gritou com uma pessoa? Quantas vezes você ficou irado e não violentou, agrediu fisicamente uma pessoa, seja uma criança, seja um adulto, seja um amigo? Quantos erros, quantas manifestações de ira nós vemos aí pela internet nos vídeos? Pessoas que até mesmo estão perdendo a vida porque ficaram iradas e foram brigar no trânsito. A ira não traz nada de bom para as nossas vidas. E o salmista nos instrui: quando vocês ficarem irados, não pequem. Eu já disse aqui, quando é porque nem sempre nós estamos irados, mas se você tem problema de estar sempre irado, busque ajuda no Senhor, que com certeza Ele vai te libertar desse mal. E o salmista continua instruindo aqui: ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Aqui, lendo esse versículo e observando outras referências bíblicas, e até mesmo lendo um certo comentário bíblico falando sobre esse versículo, eu fiquei imaginando a possibilidade, o porquê o salmista falou isso aqui, que está na segunda parte do versículo. Ao deitar-se, reflitam nisso e se aquietem. Reflitam nisso o quê? No que ele acabou de ensinar, no que ele acabou de nos instruir. E é um mandamento que vem da parte de Deus, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Isso aqui não é apenas uma opinião, uma sugestão que o salmista deixou. Isso aqui é o próprio Deus falando com você. É um mandamento, é uma ordem dele. Se algum dia, se em qualquer situação, qualquer um de nós ficar irado, nós não podemos pecar. É um mandamento de Deus. Então o salmista, ele nos instrui sobre isso. Ao se deitarem, reflitam nisso e fiquem quietos. Aí eu pensei, o salmista disse: ao deitar-se, reflitam nisso. Talvez ele disse isso porque quando nós deitamos para dormir, é um dos momentos favoráveis que nós temos para estar calmos, que nós podemos estar em silêncio. Para muitas pessoas, o momento em que elas vão se deitar para dormir é o momento em que elas estão a sós. Então elas podem refletir tranquilamente, sem interrupções. E vejam aqui 3 referências dentro do livro de Salmos, que tem a ver com isso aqui que eu estou falando, que me fez pensar o porquê que Davi escolheu esses momentos. Esse momento de quietude, o momento de se deitar, para refletir nesse mandamento que nos ordena: quando nós irarmos, não devemos e nem podemos pecar. Em Salmos capítulo 63, versículo 6, está escrito: quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Então vamos considerar que todas essas referências de Salmos que eu já li e que eu vou ler foram escritas pelo mesmo salmista. Então, se ele diz: se vocês irarem, não pequem, ao contrário disso, vocês devem
quando vocês deitarem para dormir, vocês devem refletir nisso e se aquietar? Ele disse isso porque olha qual era a prática do salmista. Aqui no versículo 6 do capítulo 63 de Salmos, ele diz que quando ele se deita, olha ele falando da atitude de deitar. Ele diz que quando ele se deita, ele se lembra de Deus. E ele pensa em Deus durante as vigílias da noite. Então, da mesma forma que o salmista, ele se lembrava de Deus e pensava em Deus quando ele dormia, nós também devemos nos lembrar de Deus, nós devemos pensar em Deus. A nossa mente deve estar em Cristo, conforme a Bíblia nos instrui, está lá no Novo Testamento. Quando nós pensamos em Deus, existe uma chance maior ainda de que o Espírito Santo de Deus ele venha nos trazer à memória algo que nós fizemos e não agradou ao Senhor. Então, quando você se deitar, lembre-se de Deus, converse com Deus, agradeça a Deus por tudo que aconteceu no seu dia e também aproveite a oportunidade para pedir a Ele perdão pelas suas falhas e pelos seus pecados e também aproveite para cumprir este ensino e mandamento que está aqui em Salmos capítulo 4, versículo 4. Ao se deitar, reflita nos seus momentos de ira que você passou durante o dia. Reflita nisso e se acalme. Peça a Deus sabedoria, que com certeza Ele vai te dar. E aqui no capítulo 77, versículo 12, o salmista escreveu: meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Esse versículo aqui, eu escolhi ele, creio que ele tem a ver com o nosso assunto, porque o versículo 12, aqui no capítulo 77 de Salmos, ele está dizendo que o salmista, ele vai meditar, era uma prática dele, ele meditava em todas as obras de Deus e considerava todos os feitos de Deus. Para você meditar na obra de Deus, você precisa conhecer a obra de Deus, ter o conhecimento. E para ter o conhecimento dos feitos de Deus, da obra de Deus, a principal maneira, existem várias, a principal é você lendo a palavra de Deus. Ler a palavra de Gênesis, Apocalipse. Na Bíblia, nós temos os testemunhos do que Deus tem feito desde a criação. E quando nós meditamos nas obras de Deus, assim como o salmista fazia, está registrado aqui no versículo 12, quando nós meditamos nessa obra, a nossa mente ela está cativa em Cristo, ela está influenciada pelo Espírito Santo. A nossa mente está voltada para Deus, está voltada para as coisas de Deus, está voltada para coisas boas. E a Bíblia nos diz que Deus é luz, Ele é paz, Ele é amor. E consequentemente, quando nós estamos meditando em Deus, nas obras de Deus, estamos com o nosso espírito conectado nele. E consequentemente a paz de Deus, o amor de Deus, a vida que há em Deus, a luz de Deus, tudo isso reflete em nós. Esse é mais um ponto positivo de nós estarmos meditando na palavra de Deus. Inclusive em quase todos os meus vídeos, se você é um ouvinte assíduo aqui do meu canal, você já observou isso. Em quase todos os meus vídeos eu menciono isso, a importância de meditar na palavra de Deus. E lá no versículo 4 do capítulo 4 de Salmos, está falando que quando nós nos deitarmos, devemos refletir, ou seja, pensar, analisar, ponderar, meditar. Meditar no nosso dia, meditar nos momentos em que ficamos irados. Nós devemos pensar em Deus, pensar nas obras de Deus, dos testemunhos de Deus. Existe um ditado mundano, eu creio que você já ouviu: mente vazia é oficina do diabo. E também existe uma lei da física, que ela vai dizer mais ou menos o seguinte: dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Você não consegue colocar dentro de um copo de 300 ml de água. Você enche ele até a marca que dá 300 ml. Se você pegar uma pedra quase do tamanho do copo, que cabe lá dentro, e colocar lá dentro,
essa pedra vai expulsar a água. Ou seja, dois corpos não ficam no mesmo lugar. Então você precisa entender. Ou é o Espírito Santo de Deus que habita em você, ou é o espírito do mundo, o espírito do maligno que habita em você. O Espírito Santo de Deus, ele nos traz pensamentos de paz e não de mal. O Espírito Santo de Deus, ele é o Espírito que nos dá coragem, ele nos dá ânimo, ele nos faz sentir a alegria de Deus, ele manifesta em nós a vida de Deus, a paz que vem de Deus, o amor que tem em Deus, sentimentos de misericórdia, de gratidão que nos permitem perdoar as pessoas. Por isso nós precisamos estar atentos com aquilo que se manifesta em nossos corações. Precisamos dar lugar apenas ao Espírito de Deus. Precisamos dar lugar e preencher os nossos corações apenas com a palavra do Senhor. Se você não tiver o seu coração cheio da palavra do Senhor, coisas malignas vão preencher o seu coração. Assim você se torna uma pessoa carnal e nos momentos que podem te provocar ira, na maioria das vezes você vai se irar e na maioria das vezes a tendência é você pecar. Então medite nas obras de Deus e considere todos os feitos do Senhor. Purifique sua mente com a palavra de Deus. Jesus Cristo falou uma certa vez para os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. No início aqui da nossa reflexão bíblica, após eu ler os Salmos, capítulo 4, versículo 4, eu falei e mencionei: se você tem problema de estar irado todo o tempo, busque a ajuda de Deus, ore a Deus, confesse esse pecado, essa sua dificuldade, esse seu problema para Deus, peça a Ele perdão e peça a Ele ajuda. Uma das maneiras de você ser ajudado por Deus é você ler a palavra de Deus. Jesus Cristo falou com seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. E as palavras do Senhor Jesus Cristo são espírito e vida. O apóstolo Paulo também escreveu em uma de suas cartas, a sua carta aos Romanos, está lá bem no início do capítulo 12. Nós devemos renovar a nossa mente, ter a nossa mente transformada e renovada. E a palavra de Deus é que transforma a nossa mente, renova a nossa mente. Aqui em Salmos capítulo 119, versículo 148, está escrito o seguinte: fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Esse é um versículo maravilhoso, uma palavra maravilhosa. Isso aqui está nos ensinando muitas coisas, vários assuntos diferentes, mas eu não vou sair do foco. O salmista escreveu que ele fica acordado nas vigílias da noite com um propósito. Ele tinha um motivo para isso, tinha um porquê. Para meditar nas palavras do Senhor nosso Deus. Então temos aqui mais uma confirmação que nós devemos a todo momento meditar na palavra de Deus. Isso vai te ajudar a ser uma pessoa mais mansa, vai te ajudar a ser uma pessoa mais paciente, isso vai te ajudar a ser uma pessoa mais tranquila. Eu quero avançar mais aqui nas referências que separei para você, porque eu não quero prolongar aqui no tempo dessa nossa reflexão. Aqui em Efésios capítulo 4, é a referência, está o texto onde o apóstolo Paulo mencionou, citou o que o salmista escreveu e está lá em Salmos capítulo 4, versículo 4. Efésios 4, 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Olha aí a concordância com o salmista. Paulo escreveu: quando vocês ficarem irados, não pequem. O salmista falou: quando vocês ficarem irados, não pequem. A mesma coisa. A segunda parte do versículo, Efésios 4, o apóstolo Paulo falou:
apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E o salmista falou, ao deitar-se, reflitam nisso e se aquietem. Eles falaram as mesmas coisas com palavras diferentes. O salmista disse, ao deitar-se. Paulo falou, antes que o sol se ponha. O salmista falou, aquietem-se, e Paulo falou, apaziguem a sua ira. Então nós vemos aí uma concordância. Os dois autores, inspirados pelo Espírito de Deus, deixando para nós instruções valiosíssimas e preciosíssimas. E o apóstolo Paulo ainda completou, e está lá no versículo 27, e não deem lugar ao diabo. Se você irá e pecar, você vai dar lugar ao diabo. Quando você obedece a palavra de Deus, você alegra o coração de Deus. Deus derrama mais poder sobre você. Você tem mais intimidade com Deus. Ao contrário disso, se você irá e pecar, desobedecer a palavra de Deus, você está dando direito legal, porque existem leis espirituais, espirituais. Você está dando direito legal para o diabo entrar na sua vida. Portanto, assim como está escrito, apazigue sua ira antes que o sol se ponha, não deixe para depois. Confesse o seu pecado a Deus. Se for necessário, peça perdão a quem você ofendeu através de sua ira. Não deixe para depois. E para finalizar, eu quero ler aqui para você o que está escrito em Tiago capítulo 1, versículos 19 e 20. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então aqui nós vemos que precisamos ter paciência, ser humildes, sábios e pacientes para ouvir as pessoas, ser pacientes, ter domínio próprio, paciência, mansidão para falar, conter as nossas palavras e segurar ao máximo para que a ira não se manifeste precipitadamente. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós somos contaminados pelo pecado. Deus é puro e santo, nele não há pecado. Por isso, a ira de Deus é justa. Quando Deus se ira, a ira dele se manifesta para estabelecer justiça. Ao contrário disso, quando a ira do homem se manifesta, na maioria das vezes, é para estabelecer o pecado, a injustiça. Portanto, meu irmão e minha irmã, espero que você tenha entendido isso, que o Espírito de Deus tenha falado no seu coração e tenha te convencido. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus e também pela oração que nós fizemos aqui. Então, muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.